Você deita, apaga a luz, costas no colchão, do jeito que sempre dormiu, os pés pesados, os ombros relaxando, cansado de verdade. E então, às 2h17 da manhã, os olhos abrem, sem barulho, sem razão aparente, só abrem. Você vira para o lado, olha para o teto, espera. O relógio marca 2h22. Você pensa, se conseguir dormir agora, ainda dá tempo. Às vezes volta a dormir, mas em 40 minutos acorda de novo. O quarto escuro, a casa em silêncio, e você ali, de olho aberto, com a cabeça que deveria estar descansando, já começando a trabalhar. Às vezes não volta, e você fica ali até às 4h, às 5h, até a claridade começar a aparecer pela fresta da janela. E a sensação não é de alívio, é de derrota. De manhã você se levanta, toma o café, mas a cabeça está pesada, os ombros tensos. O corpo funcionou a noite toda, mas não descansou. Se você é homem, está acima de 70 anos, e isso acontece com você várias noites por semana, este vídeo foi feito para você, não para te assustar, não para te dar mais uma lista de coisas complicadas para tentar, mas porque existe algo simples que cabe numa colher, que dissolve num copo de água, que você pode preparar ainda esta noite e que pode mudar o padrão do seu sono de uma forma que poucos homens nessa faixa etária conhecem. Não é um remédio, não é um hormônio, é um aminoácido que o próprio corpo usa, mas que depois dos 70 começa a faltar justamente quando mais é necessário. E a diferença entre saber disso e não saber pode ser a diferença entre mais uma noite fragmentada e a primeira manhã em meses em que você acorda pensando: essa foi uma boa noite. Meu nome é doutora Helena Pires. Há mais de 20 anos eu pesquiso e compartilho estudos científicos sobre saúde do sono e bem-estar noturno para ajudar pessoas acima de 55 anos a dormirem melhor sem depender de remédios. O que eu observei repetidamente ao longo de toda essa pesquisa é que homens acima de 70 são o grupo que mais sofre com sono fragmentado e o menos propenso a buscar solução antes de o problema estar sério. Não porque não se importam, mas porque ninguém nunca apresentou uma saída que parecesse simples, natural e compatível com a vida que eles já levam. Neste vídeo, vou te mostrar exatamente o que esse ingrediente faz no seu sono, os 3 mecanismos que a maioria desconhece e, no final, como preparar em casa ainda esta noite. Roberto tem 72 anos. Aposentado da engenharia, mora em Belo Horizonte com a esposa. Durante décadas, era sempre assim. Dormia cedo, acordava às 6h30, descansado. Depois dos 68, as noites começaram a mudar. Primeiro eram 2 acordares por noite, depois 3. Depois vieram as noites em que ele ficava na cama das 3h até às 5h30 sem conseguir voltar a dormir. De dia, a cabeça pesada, a irritabilidade que ele mesmo reconhecia, mas não conseguia controlar. O café da manhã em silêncio, sem energia para a conversa. Tentou melatonina, ajudou a adormecer, mas não resolveu os acordares no meio da noite. Tentou chá de valeriana, sem resultado consistente. O médico sugeriu um ansiolítico leve. Roberto recusou. Não quero depender de remédio controlado para uma coisa que meu corpo deveria saber fazer sozinho. Vamos entender por que o problema dele, e talvez o seu, é mais específico do que parece, e por que a solução também precisa ser. Imagine uma bateria que precisa carregar toda noite. Aos 40 anos, ela vai de 0 a 100 em 8 horas. Depois dos 55, ela começa a carregar mais devagar. Se algo interrompe o processo no meio, um barulho, uma ida ao banheiro,
um pensamento que aparece do nada, ela nunca chega a 100. É por isso que você acorda cansado, mesmo depois de uma noite inteira na cama. Depois dos 70, esse processo fica ainda mais exigente. A janela para a carga completa encolhe, e qualquer interrupção é suficiente para reiniciar o ciclo do zero. O que muda no sono depois dos 70 não é só a quantidade de horas, é a arquitetura. Os ciclos de sono, cada um com cerca de 90 minutos, ficam mais curtos e mais superficiais. O sono profundo, que antes ocupava boa parte das primeiras horas da noite, passa a aparecer cada vez menos. E o sono leve, onde qualquer perturbação acorda, passa a dominar. O resultado prático é esse que você conhece. Você dorme, mas não recupera. Você passa horas na cama, mas acorda como se não tivesse dormido o suficiente. Muitos homens acima de 70 tentam resolver isso com melatonina. Outros com chá, banho quente antes de dormir ou evitando café à tarde. Essas estratégias têm valor, mas atacam apenas uma parte do problema, a dificuldade de adormecer. O que elas não resolvem é a fragmentação do sono ao longo da noite. Adormecer mais rápido não é o mesmo que permanecer dormindo, e é justamente essa segunda parte, permanecer dormindo, que determina se a bateria vai chegar a 100 ou vai travar nos 60. Me conta nos comentários, você acorda no meio da noite sem conseguir voltar a dormir? E há quanto tempo isso está acontecendo? Semanas? Meses? Anos? Eu leio cada resposta. Encontrei 3 mecanismos que aparecem repetidamente em homens acima de 70 que conseguiram mudar esse padrão. E todos os 3 explicam por que um único ingrediente adicionado à água antes de dormir pode fazer o que o chá e a melatonina isolados não fazem. O ingrediente em questão é a glicina, um aminoácido simples, encontrado naturalmente em alimentos como caldo de osso, gelatina e certas proteínas animais, e disponível em pó para dissolver em água. Não é um sedativo, não é um hormônio, é um aminoácido que o próprio corpo usa, mas que, após os 70, começa a ser produzido e consumido de forma menos eficiente, justamente quando o sistema nervoso mais precisaria dele para regular o ciclo noturno. A razão pela qual isso acontece é mais específica do que você imagina, e entender esse mecanismo é o que muda tudo. A glicina age no sono por caminhos diferentes dos que a maioria das pessoas conhece. Ela não induz sonolência da mesma forma que a melatonina. Ela age mais profundamente nos mecanismos que determinam a qualidade e a continuidade do sono depois que você já está dormindo. Para homens acima de 70, cujo problema central não é adormecer, mas permanecer dormindo, essa diferença é fundamental. O primeiro mecanismo é a regulação térmica noturna. Durante o sono profundo, a temperatura central do corpo cai levemente. Esse resfriamento não é um detalhe, é parte do sinal que mantém o cérebro nas fases mais restauradoras do ciclo. Quando esse resfriamento não ocorre de forma eficiente, ou quando a temperatura oscila no meio do ciclo, o cérebro interpreta como sinal de alerta e interrompe o sono. É por isso que tantos homens acima de 70 acordam com aquela sensação estranha de calor súbito no meio da noite, ou com uma inquietação no corpo que não conseguem explicar. O quarto está na mesma temperatura, a cama está confortável, mas algo interno saiu do ritmo. Pesquisas sobre glicina e sono sugerem que esse aminoácido contribui para a regulação da temperatura corporal central durante a noite, facilitando o resfriamento natural que o sono profundo exige. Para homens acima de 70, em quem esse mecanismo de regulação térmica tende a ser menos eficiente,
Isso representa uma diferença concreta: mais tempo nas fases profundas, menos interrupções por oscilação de temperatura. Muitos que relatam acordar com calor súbito ou inquietação noturna sem causa aparente descrevem melhora justamente nesse padrão com o uso consistente da glicina. Não da noite para o dia, mas ao longo das primeiras semanas, o padrão começa a mudar. Esse é o efeito direto, mas o sono não responde de forma isolada. O que acontece a seguir é o que poucos especialistas explicam. O segundo mecanismo é a redução da excitabilidade neuronal noturna, e esse é o mais relevante para quem acorda no meio da noite com a mente imediatamente ativa. Você conhece esse fenômeno? Você abre os olhos e em segundos já está pensando o que tem para fazer amanhã, uma conversa do dia anterior, algo que ficou inacabado. O cérebro não estava esperando, estava pronto. A glicina atua como um neurotransmissor inibitório no sistema nervoso central. Em linguagem prática, ela ajuda o cérebro a desligar o modo alerta com mais eficiência durante o sono. Após os 70, o sistema nervoso tem uma tendência maior à excitabilidade noturna, o que significa que estímulos pequenos, que em outras fases da vida passariam despercebidos, são suficientes para ativar o estado de vigília. Um ruído distante, a sensação da bexiga enchendo, um pensamento que aparece do nada. A glicina, ao modular essa excitabilidade, cria uma espécie de amortecimento. O cérebro não deixa de perceber o estímulo, mas não escala para despertar completo da mesma forma. Evidências de pesquisa sobre essa ação neuroinibidora da glicina durante o sono são consistentes o suficiente para que ela seja considerada um aminoácido com potencial relevante para a qualidade de sono, especialmente em populações mais velhas, onde a excitabilidade noturna é um fator predominante. As informações que você está recebendo são educativas e baseadas em pesquisas científicas. Elas não substituem a orientação de um profissional de saúde qualificado. Se seus sintomas de insônia são persistentes ou interferem na sua qualidade de vida, o passo mais responsável é conversar com um especialista. E quando esse ciclo se mantém ao longo do tempo, o terceiro mecanismo entra em cena, e é o que conecta tudo. O terceiro mecanismo é a recuperação muscular e metabólica noturna. Existe uma pressão adicional sobre o sono de homens acima de 70 que raramente é discutida. O corpo precisa de mais tempo e de condições melhores para realizar a recuperação muscular e metabólica noturna. E essa recuperação é parcialmente dependente das fases profundas do sono. As mesmas fases que estão sendo perdidas noite após noite. A glicina é um dos blocos construtores do colágeno e participa de processos de reparo tecidual que ocorrem durante o sono. Quando os níveis de glicina disponível para o sistema nervoso são adequados à noite, pesquisas sugerem que o corpo consegue avançar mais nas fases restauradoras. Não apenas dormindo mais, mas dormindo de forma mais eficiente. O resultado que muitos homens relatam não é só mais horas de sono, é acordar com menos rigidez matinal, mais clareza mental nas primeiras horas do dia, uma sensação de recuperação que estava ausente há meses ou anos. Com uso consistente, e consistente aqui significa todas as noites por semanas, o padrão tende a se consolidar. Ciclos mais completos, menos interrupções. Uma noite que começa a se parecer com o que o corpo ainda é capaz de entregar. Roberto foi o filho mais novo quem trouxe a informação sobre glicina. Ele começou com 3 gramas dissolvidos em água, 45 minutos antes de dormir. Na primeira semana, nada dramático, mas ele notou que quando acordava às 2 horas,
voltava a dormir em 15 a 20 minutos, em vez de ficar acordado por 1 hora ou mais. Na segunda semana, os acordares passaram de 3 para 1 por noite na maioria dos dias. No final do primeiro mês, havia noites, não todas, mas algumas, em que ele dormia de 22h30 até às 6 horas sem interrupção. Não foi uma cura, mas foi a primeira vez em 4 anos que Roberto acordou descansado numa segunda-feira de manhã e pensou: ontem foi uma boa noite. A glicina como auxiliar do sono tem sido estudada com crescente interesse nas últimas décadas. Uma área de pesquisa investiga seu papel na regulação térmica durante o sono, especificamente como a glicina administrada antes de dormir parece facilitar a queda da temperatura corporal central associada às fases profundas. Estudos nessa linha relatam que participantes que usaram glicina antes de dormir descreveram acordar sentindo-se mais descansados, com menor sensação de fadiga matinal, em comparação com noites sem o suplemento. Uma segunda área de pesquisa examina o papel da glicina como neurotransmissor inibitório, como ela age nos receptores do tronco cerebral envolvidos na regulação do ciclo vigília-sono. Essa linha sugere que a glicina pode contribuir para a manutenção do sono sem os efeitos de dependência ou sedação residual associados a muitos compostos farmacológicos. A nuance honesta: a glicina não funciona da mesma forma para todos. Os efeitos tendem a ser mais perceptíveis em pessoas cujo sono fragmentado está associado à excitabilidade noturna e dificuldade de permanecer nas fases profundas, perfil muito comum em homens acima de 70. Para quem tem apneia do sono não tratada ou insônia de origem psicológica intensa, a glicina isolada pode ter efeito limitado. Nesse contexto, ela funciona melhor como parte de uma rotina noturna estruturada, não como solução única. Agora, como preparar esta noite? A orientação prática que emerge das pesquisas é direta. Dissolva entre 3 e 5 gramas de glicina em pó em um copo de água, temperatura ambiente ou levemente aquecida, e beba entre 30 e 60 minutos antes de deitar. A glicina tem sabor levemente adocicado, o que torna a ingestão fácil e agradável. Ela pode ser encontrada em farmácias de manipulação e lojas de suplementos na forma de pó. Não é necessário combinar com outros suplementos para que funcione, mas pesquisas sugerem que a combinação com magnésio glicinato, que entrega o magnésio já quelado com glicina, pode potencializar os efeitos, especialmente para homens acima de 70, em quem a deficiência de magnésio é comum e contribui para o despertar noturno. Sobre o que evitar junto: cafeína após as 14 horas, luz de tela forte nos 30 minutos anteriores e refeições pesadas na hora que precede o uso. Esses fatores não anulam o efeito da glicina, mas competem com ele. Frequência: o uso deve ser diário, todas as noites, por pelo menos 2 a 3 semanas antes de avaliar os resultados. O efeito da glicina não é imediato como o de um sedativo. Ele se acumula com a consistência. Pessoas com condições renais significativas ou que tomam medicamentos que afetam o metabolismo de aminoácidos devem consultar um médico antes de iniciar o uso. O que monitorar para saber se está funcionando? Nas primeiras noites, o indicador mais confiável não é dormir mais horas, é acordei menos vezes, ou quando acordei, voltei a dormir mais rápido. A melhora na sensação matinal, menos rigidez, mais clareza, costuma aparecer antes da percepção de noites mais longas. Se os sintomas de fragmentação do sono persistirem por mais de 4 a 6 semanas, mesmo com uso consistente,
vale conversar com um médico para avaliar se há outros fatores envolvidos, apneia, deficiências nutricionais específicas ou questões cardiovasculares que mereçam atenção independente. Roberto poderia ter dormido melhor muito antes se soubesse o que você sabe agora. Ele passou 4 anos acreditando que era assim mesmo, que depois dos 70 era isso: noites em blocos, manhãs pesadas, corpo que não recuperava. Não era inevitável, era um problema com mecanismo identificável e com solução acessível. Imagine a primeira noite em que você dissolve a glicina na água 45 minutos antes de deitar. Você ainda vai acordar, talvez uma vez, talvez 2. Mas quando acordar, muitos relatam que o retorno ao sono acontece mais rápido do que o habitual. Não 1 hora olhando para o teto, talvez 15, 20 minutos, e a noite continua. Agora imagine a primeira semana completa. Os acordares começam a espaçar. O sono leve de madrugada, aquele que qualquer barulho rompia, começa a ficar um pouco mais profundo. A rigidez matinal um pouco menor. A cabeça um pouco mais presente nas primeiras horas do dia. E no primeiro mês, com consistência, o padrão que estava fragmentado começa a se consolidar. Não porque você fez algo radical, mas porque deu ao corpo um composto que ele precisava e que estava faltando para completar o que já sabia fazer. Noites que chegam mais perto de 8 horas não são impossíveis depois dos 70. São incomuns, porque a maioria nunca tentou isso. Tudo começa com um copo de água e 3 gramas. Esta noite, testa a glicina por 7 noites seguidas. Dissolve de 3 a 5 gramas em água 45 minutos antes de dormir e volta aqui me contar o que mudou no seu sono. Eu vou estar lendo cada comentário. Você merece acordar descansado, não conformado, descansado. E isso ainda é possível. Até o próximo vídeo. Eu sou o Dr. Helena Pires. Cuide-se, mantenha-se informado e lembre-se, o seu corpo ainda sabe dormir profundamente. Ele só precisa que você dê a ele as condições certas para isso. Nota importante: este vídeo é exclusivamente para fins informativos e educativos. Não substitui aconselhamento médico profissional. Se você tem sintomas persistentes de insônia ou dificuldades de sono que impactam sua qualidade de vida, consulte sempre um profissional de saúde qualificado que possa avaliar sua situação individual.